Boa tarde a todos. Hoje nós vamos começar a nossa reunião. Hoje é a sessão de perguntas e respostas com o chefe executivo para apresentar as questões sobre a SLAC. E, em primeiro lugar, agradeço a presença do senhor chefe executivo e também os colaboradores do governo. E, de acordo com a nossa deliberação 5/2018, os deputados que inscreverão de acordo com a ordem de inscrição só podem colocar uma pergunta de cada vez sem exceder 2 minutos. As perguntas serão formuladas em rondas até que seja encerrada a reunião. A reunião decorrerá, ou seja, estas regras já foram também distribuídas a todos os deputados. A reunião decorrerá entre 3 e as 6 horas. Se a estas horas houver deputados inscritos que não tenham conseguido apresentar as suas questões, ainda durante a primeira ronda, a reunião será prolongada até ao chefe executivo acabar de responder a todos os deputados inscritos na primeira ronda. E nós também vamos fazer um intervalo entre 4h15 e 4h45. Agora vou passar a palavra ao deputado Bong Simon. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, Srs. Secretários, Srs. Membros do Governo, caros colegas, muito boa tarde. O surto da pneumonia pelo novo tipo de coronavírus está a prolongar-se por vários meses, afetando imenso a economia, a vida da população e também vários sectores. O Governo implementou sucessivamente 2 medidas de apoio econômico no combate à economia para salvar o emprego, estabilizar a economia e proteger a população. Este trabalho merece o nosso reconhecimento. No relatório da SLA apresentado ontem pelo Sr. Chefe Executivo, refere-se que se vai solicitar ao Governo Central a retoma dos vistos individuais e o aumento do número de cidades com emissão destes, e que se vai dialogar com a província do Guangdong para alargar a política dos vistos individuais, restabelecendo assim o desenvolvimento do setor do turismo, uma aspiração de todos os setores da sociedade. No entanto, caso a pandemia se mantiver e se não for possível recuperar o fluxo de turistas ou se o desejo de deslocação dos residentes do interior da China diminuir a curto prazo, isto vai afetar a recuperação do setor turístico. Sr. Chefe Executivo, para além das medidas de apoio econômico já anunciadas para estimular a procura interna, o Governo tem a curto prazo outras medidas concretas para ajudar a retoma da economia de Macau? O impacto causado pela epidemia está a destacar ainda mais a importância da diversificação adequada da economia. Perante uma estrutura econômica que se caracteriza pela grandeza de uma só indústria, o Governo tem de fazer progressos na diversificação da economia. Sr. Chefe Executivo, com vista a equilibrar o desenvolvimento econômico de Macau, como é que se pode aprofundar a cooperação entre a província do Guangdong e Macau através da ilha de Hangqin? Existe algum plano ou medida em concreto? Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, faça favor de responder. Sr. Chefe Executivo, pode ficar com a máscara ou tirar a máscara. Faça favor. Então, em cumprimento das palavras do Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, então vou tirar a minha máscara. Senhores deputados, o deputado Bong Simon colocou uma questão que tem a ver com após o surto epidémico, como é que se recupera a economia de Macau e quais são as medidas que o governo vai dispor por forma a desenvolver a cooperação de Macau com Hangqin. A segunda ronda, que neste momento já foram então entregues à Assembleia Legislativa para efeitos de transmissão de 3.600 milhões no que diz respeito às medidas de apoio econômico. E quando a nossa economia retoma a normalidade, vamos então revitalizar a nossa economia adoptando as medidas viáveis para o efeito.
E o secretário Lei Weilong da área da Economia e Finanças, durante o debate da sua área, vai então adiantar com os pormenores. Quanto à segunda questão, no que diz respeito ao desenvolvimento global na ilha de Hangqin, de fato, a ilha de Hangqin tem nos dado muitas oportunidades, mas também o governo investiu bastante nesta ilha, como, por exemplo, o parque industrial lá criado. E vamos aguardar, depois da recuperação econômica, o que podemos ainda fazer mal. No entanto, não podemos depender meramente dos investimentos do governo, mas sim, o governo vai desempenhar um papel da plataforma, esperando que as empresas e os diversos setores possam participar no desenvolvimento da Hangqin. E no ano passado, praticamente, já suspenderam todos os pedidos para iniciar as atividades naquela parque. Meramente, as atividades foram destinadas e continuam a ser destinadas meramente para as empresas de Macau. Foram, então, implementados muitos projetos de desenvolvimento de grande envergadura. Bem, quanto ao valor total, se não estou em erro, rondam por volta de 400 mil milhões, incluindo projetos de desenvolvimento tecnológico integrado. E a primeira lista das empresas e dos projetos vão então ser apresentados a Hangqin para efeitos de apreciação, e com base nisto esperamos que os investimentos na ilha de Hangqin, esses investimentos possam ser incluídos no nosso PIB. Porque é só assim que possamos atingir o nosso objetivo de partilha em comum e de win-win. E numa próxima fase vamos trabalhar em conjunto com a província de Guangdong, já com consentimento e aprovação do governo central, no desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada. Apesar da nossa lei não ser possível de estender até lá, mas as políticas e com autorização da APN, creio que, porque isto carece da autorização da APN, a nossa lei provavelmente não pode ser estendida para lá, mas só que os nossos regimes, políticas, podem então estabelecer uma conexão com a ilha da Hangqin, resolvendo assim muitos problemas, porque muitos empresários que também têm investimentos nas províncias do continente, adoptando a legislação do interior da China. E só que a Hangqin, para nós, nós então dispomos de uma vantagem geográfica e com os arranjos esperamos que possamos ter um bom desenvolvimento. E ontem muitos jornalistas me perguntaram, até os colegas também referiram, em relação a essas medidas ultimamente adoptadas pelo interior da China. Será que isto vai afetar a vontade de investimento em Hangqin? Neste momento nós temos 1.723 veículos com chapa de matrícula para entrada em Hangqin. E que, desde que
seja o resultado negativo quanto ao teste do ácido nucleico, não se verifica nenhum impedimento quanto à entrada desses veículos em Hanjin. Naturalmente, em Zhuhai, se não tiver um certificado de residência, mesmo com uma chapa de matrícula de entrada para Zhuhai, também não pode. Por isso, agora falo um pouco mais, porque provavelmente muitos colegas me vão perguntar sobre a ilha de Hanjin. Daí que eu queria clarificar bem, porque a Hanjin esperamos que seja uma zona mais próxima que possamos então aproveitar, porque Macau de fato é uma terra pequena e então Hanjin vai ser um prolongamento espacial de Macau. E também no ano passado, em 20 de dezembro do ano passado, o presidente Xi já referiu quanto ao nosso desenvolvimento na ilha de Hanjin. Creio que vamos ter então oportunidades, porque há lá um grande espaço já reservado para uma exploração em conjunto entre Hanjin e Macau. Quanto aos pormenores, o secretário da área de Economia e Finanças, bem como a secretária Ngô Yi, também pode responder quanto aos pormenores. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. As linhas gerais do planeamento para o desenvolvimento da Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau, conferem a Macau uma nova ambição histórica e uma nova responsabilidade nestes tempos modernos, definem Macau como uma das 4 cidades do centro e atribuem-lhe o papel de motor. O Estado deposita grande confiança nas expectativas em Macau e já deposita também grande esperança na integração do desenvolvimento do país e na promoção da diversificação da economia. Tendo em conta a importância da construção da Grande Baía e as oportunidades que esta acarreta, temos a real necessidade de criar quanto antes um gabinete exclusivo para o desenvolvimento da Grande Baía, com vista a reforçar a comunicação e a coordenação com as autoridades do interior da China, impulsionar os trabalhos do governo e fiscalizar o andamento da construção geral da Grande Baía. Senhor Chefe Executivo, há que preparar nos serviços públicos a criação de um departamento especializado, um conselho ou um grupo de trabalho para reforçar a ligação e a coordenação com os ministérios e comissões do Estado, com o governo da província do Guangdong e com a RAIEC, para a coordenação dos trabalhos de implementação das referidas linhas e a prestação, entre outros, de serviços de consultadoria econômica, comercial e jurídica às empresas de Macau que querem investir na Grande Baía, a fim de ajudar os diversos setores da sociedade e aproveitar melhor as oportunidades de desenvolvimento decorrentes da construção da Grande Baía, Guangdong, Hong Kong e Macau. Isso vai ser feito? Obrigado. Da palavra, Senhor Chefe do Executivo. Obrigado, Senhor Presidente. Obrigado pela questão colocada pelo deputado Yip Siu Kai. Em novembro de 2018, a RAIEM criou um grupo de trabalho para o desenvolvimento da Grande Baía. Assim, os respectivos trabalhos, ou seja, o Conselho é liderado pelo então chefe do Executivo e pelos senhores secretários. E para além desse Conselho, ao nível nacional, existe também um grupo de coordenação que é liderado pelo vice-ministro, que é responsável pelos assuntos de Hong Kong e de Macau. E o então chefe do Executivo, a senhora Fernando Choi, também foi membro dessa comissão. E, portanto, em fevereiro, vamos ter uma nova reunião nesse conselho, mas devido à epidemia, então foi adiado esta reunião. E esta reunião é muito importante para o desenvolvimento e a coordenação dos trabalhos da construção da Grande Baía. E enquanto governo da RAIEM, devemos seguir esta concepção de estrutura
superestrutura, implementamos os respectivos trabalhos. E, segundo, vamos criar uma zona de demonstração de cooperação aprofundada com a província de Guangdong. E também vamos criar um grupo de trabalho para esse efeito. E, portanto, com a autorização do governo central, então, é que nós avançamos com esses trabalhos. E para o governo da Raiem, em 2018 já existia um mecanismo de comunicação com os serviços competentes nacionais. E com as novas cidades e 2 regiões administrativas especiais, vamos avançar com os trabalhos da construção da Grande Bahia e com base nessa estrutura. Para o desenvolvimento de Hanqing, vamos ainda criar mais uma comissão. E depois de obtermos a autorização do governo central, vamos avançar com estes trabalhos. Então, fiquem relaxados, porque já temos bases sólidas, já temos planos para avançar com estes trabalhos. E o governo da Raiem vai seguir estes planos definidos para esses trabalhos. Obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Wang Qichen. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo, membros do governo, muito boa tarde. Ter uma habitação é um tema que preocupa os nossos residentes e o governo, através da lei da habitação social, então tenta garantir a candidatura à habitação para os grupos vulneráveis. E tendo em conta que os 40 mil habitações não vão ser concretizados a curto prazo e tendo em conta ainda os preços elevados dos imóveis, os residentes não conseguem comprar uma habitação. E, como sabemos, que alguns residentes não conseguem ser beneficiados da atual política de habitação. E, por isso, estão à espera de que o governo adopte as respectivas políticas para responder às suas necessidades. Sabemos que a SLAC do corrente ano dá importância às aspirações da população, encara diretamente os problemas e que prevê ainda um regime de aquisição de habitações para as diversas camadas sociais. Assim, gostaria de saber o seguinte, em relação a este regime, qual é a ideia do governo sobre isto? E como é que vai, então, ajudar os candidatos que não podem beneficiar da atual política de habitação pública e que não têm a capacidade para adquirir habitações privadas caras, tal como os candidatos jovens endividados, agregados familiares não nucleares, os candidatos que obtiveram pontuações mais baixas, classe média, alguns idosos que com direito de propriedade sobre prédios em estado de ruína. Como é que vai, então, ajudar essas pessoas na compra de uma habitação? E quero aproveitar esta oportunidade para agradecer todo o pessoal que enviaram esforços na linha da frente para lutar contra a epidemia. Espero que o chefe executivo, no futuro próximo, consiga, segundo a lei, para lhes premiar. Sr. chefe executivo, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão levantada pelo Sr. deputado Wang Qichen. Relativamente à política de habitação, muitos já referiram sobre as diversas classes. Estão divididas em 3 classes. Uma tem a ver com o extrato social, que é para satisfazer as necessidades dos residentes. Preocupa-nos com a habitação dos nossos residentes. É com esforço evitado ao longo dos anos pelos diversos governos que nós temos tentado resolver a questão dos residentes da camada de base. E algumas habitações, as habitações sociais já podem ser requeridas em Toisã, na Areia Preta, na Zona A, podem ser requeridas permanentemente pelo residente de Macau. Com a conclusão das obras dessas 3 zonas, poderemos assim dizer que vamos poder satisfazer as necessidades das camadas mais baixas. A segunda tem a ver com as habitações económicas. De acordo com
com o plano do governo anterior, que vamos construir 28.000 habitações na zona A. Quer dizer, já troquei impressões com o secretário e que as obras de construção das fundações vão ter lugar a partir do próximo ano. Além disso, temos as habitações públicas de Vailon e, por exemplo, na zona A, não temos ainda um plano geral, mas um plano de aproveitamento por funções. Mas só que a rede viária, as zonas verdes, etc., necessita ainda de um plano, um plano diretor. E vamos concluir dentro da maior probabilidade possível esse plano e não vai fazer reduzir o número das 28.000 habitações previstas. Quer dizer, é através desse projeto que nós podemos saber como é que vamos definir as zonas verdes, como é que nós vamos servir de rumo, de orientação para os futuros projetos. Tudo isto tem que ser feito segundo um cálculo. E quanto aos planos sectoriais que vão ser desenvolvidos, que não vão parar, só com o início dessas obras é que nós vamos passar para uma segunda fase. Por isso, quer dizer, é um curso de todos os projetos, com a aprovação da Lei de Habitação Económica, é que nós podemos aceitar as candidaturas. Isto é de acordo com a lei, porque sem antes termos uma concessão que não podemos adiantar sem antes de termos um projeto arquitetônico. Temos a criar as redes viárias, os esgotos, os espaços de lazer, espaços verdes. Porque o CEPAIVA não foi feita um plano, não foi definido à altura um plano diretor para a sua construção. Pois, só depois de termos esses dados é que nós podemos avançar com as restantes obras. Quer dizer, perguntam-me qual a sua calendarização, como é que vão decorrer as obras. Quer dizer, neste momento só posso lhe dizer que vamos terminar esse projeto ainda durante o meu mandato. Quer dizer, porque há que definir primeiramente um plano diretor. Caso que não é construir por construir, é para não ser um outro CEPAIVAN. Por isso, a construção não custa, não é difícil, mas o que mais a dificuldade reside na concessão. Por isso, nós vamos, quer dizer, são os trabalhos que temos que fazer e vamos fazer. Relativamente à classe média, qual é a sua definição? Porque qual o padrão dos rendimentos oferidos para essa classe? Depois de ajustado o despacho para essa classe, a 7.680, o património é 77.820. Fazendo bem as contas,
a grande maioria das pessoas caem no âmbito e podem candidatar-se a uma habitação. Esta é que é a questão que temos de encarar, de enfrentar. Porque a grande maioria das famílias que estão abrangidos nesse âmbito, até incluindo os funcionários públicos, que é 77.820 por mês. Qual é a definição da classe média? Por isso, nós temos de entregar novamente esse assunto à discussão da sociedade para definir o que é considerado classe média. Porque, quer dizer, cabe à sociedade, entregar novamente à sociedade para ser discutida. Porque para a classe média esperamos que eles recorrem ou adquirem habitações do setor privado. Porque ele tem as suas economias e esperamos que eles consigam adquirir uma casa no mercado privado. Mas quanto aos idosos, não só fornecer 3 refeições por dia para os edifícios com 5 andares, porque eles não conseguem ir à rua por causa da escadaria, das escadas. Quer dizer, é uma situação que estamos a pensar. Por exemplo, pensamos em construir edifícios com elevadores. Quer dizer, não, isso não é gratuito, mas cobramos uma renda. Porque ele tem a sua própria habitação. Que ele pode dar de arrendamento à camada mais jovem. Quer dizer, provavelmente ele vive sozinho ou com o cônjuge. Por isso, quer dizer, com um T1 se consegue resolver o problema dos idosos. Por exemplo, na zona P, temos reservado um terreno e que vai ser discutido no CPU, no Conselho, quer dizer, para o planeamento urbanístico. E esta é a nossa expectativa, de construir edifícios para idosos, resolvendo aqueles que têm, por causa da mobilização, não se conseguem sair de casa. Mas isso depende da elaboração da mulher, da produção da mulher. Mas como é que nós vamos resolver? Porque esses tipos de edifícios não vão ser vendidos ou são utilizados para serem arrendados ou trocados. Se isso é viável, nós vamos pensar em construir mais esses tipos de habitações, porque entre a população, 11,9% tem uma idade superior a 65 anos. Por isso, nós temos de preparar-nos. Se esse número vai persistir, eu acho que nos próximos anos esse número vai baixar. Porque já fizemos os cálculos. Quer dizer, 11%, 12%, 13% vai subindo? Não. Porque na década de 80 ou década de 70 temos recebido muitas pessoas de fora. E essas pessoas estão atualmente nessa idade. Caso contrário, não podemos ter essa percentagem. Porque não esqueçamos que temos de contar com esse grupo de pessoas que já atingiram uma determinada idade.
quer dizer, por uma cidade, que não pode, que a população não envelhece todo em conjunto. Só depois de passar uma determinada fase com o nascimento natural. Por exemplo, a nossa taxa de natalidade é 8,89%. Que senão vai haver um crescimento populacional, que os serviços vão reduzir. Porque todos os jovens já não querem filhos. Por isso a população vai se encolhendo com o tempo. Estes são o problema que nós enfrentamos atualmente. São mais as pessoas de terceira idade. Essa situação vai haver uma transformação daqui a uma década. Por exemplo, todos os anos temos menos estudantes, menos alunos, porque a taxa de natalidade é baixa. Quanto à taxa de morte, é de 0,03%. Porque com esses dados, quer dizer, eu posso com esses 3 dados fazer o cálculo e avançar com alguns números, porque aí é fácil, todos conseguem fazer essas contas. Porque há a taxa de mortalidade, taxa de morte, que é 0,033. Quer dizer, anualmente há cerca de alguns milhares de idosos que falecem. Por isso, se nós tivermos esses dados, os cálculos são mais fáceis, torna-se mais fácil de fazer os devidos cálculos. Uma tem a ver com as habitações sociais, habitações económicas, habitações para a classe média e habitação para os idosos. Quer dizer, para que as pessoas terem uma opção, se é para arrendar ou para fazer como adquirir uma casa a tipo de investimento, etc. Obrigado. Até próximo, toda a reunião. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Executivo, caros colegas, muito boa tarde. Vou falar um bocado sobre o tráfego. A linha da TAP do metro ligeiro entrou em funcionamento em finais do ano passado. Devido à situação epidêmica novo tipo de coronavírus e ao facto de se começar a cobrar tarifa, registrou-se uma queda significativa no número diário de passageiros. Logo, a sociedade duvida dos efeitos do metro ligeiro. De facto, atendendo às elevadas despesas no metro ligeiro, há que alargar as carreiras, fazendo a ligação entre os postos fronteiriços, estendendo a barra ao posto fronteiriço de Hanchin, Sep Haiwan, Portas do Cerco, etc. Isto é uma ligação entre todos os lados, leste, oeste, sul e norte, pois só assim é que o metro ligeiro pode ser eficiente enquanto meio de transporte coletivo. Contudo, só há datas para as obras da linha de Sapabã e da linha à paragem da Barra e as restantes linhas estão ainda por confirmar. Enquanto cidade turística, Macau deve planear bem o sistema de ligação entre o metro ligeiro e os autocarros, por forma a distribuir efetivamente o trânsito. Senhor chefe executivo, como é que vai maximizar a eficiência do metro ligeiro? Como é que se liga o metro ligeiro com os autocarros? É que, segundo a política, será que vai ser possível realizar ainda consulta pública sobre a linha leste ainda neste ano? E, segundo a política geral do Trânsito e Transportes Aéreos de Macau, que tem um prazo de 10 anos e foi divulgado em 2010, o núcleo consiste na primazia dos transportes públicos, por forma a construir um sistema de transportes verde em que o metro ligeiro se assume como eixo, os autocarros e táxis como base e o sistema pedonal como complemento. A sociedade concorda com este rumo, porém não foi possível implementar esta política por causa do atraso significativo das obras do metro ligeiro. Aliás, esta política já está desatualizada desde há muito e necessita ser revista e atualizada. Como... Tem a palavra o senhor chefe executivo. Muito obrigado, senhor deputado Ho Johnson. Em relação à questão de tráfego, também já está claro nas nossas lápides quanto à linha leste, que vai...
nós vamos começar a nossa auscultação e também vamos... e já tínhamos reunidos várias vezes com o MTR de Hong Kong. E se haver apenas a linha da Taipa, não consegue maximizar o seu efeito. É por isso que nós vamos concretizar quanto antes as obras da linha até Sepaiwan. E quanto à linha de Hanqing, vai haver um túnel subaquático. Porque temos ali um riacho com um comprimento cerca de 800 e tal metros de comprimento. E que vamos também conseguir, vamos conseguir no futuro fazer uma ligação com o posto de Hanqing, que se trata de uma linha subterrânea, porque nós não podemos bloquear o canal. Assim sendo, se conseguimos fazer esta ligação até o posto de Flor do Lótus, então também vamos poder conseguir fazer a ligação com a rede ferroviária da China. Ou seja, o que nós precisamos fazer é ativar já as obras da linha de Sepaiwan e de Hanqing, especialmente as obras para Hanqing, que nós também dependemos da decisão da China para ver quando é que nós vamos ativar as obras. E quanto à linha leste, nós só podemos agora ter uma linha leste que faz a ligação entre a zona A e zona E, e depois fazendo uma outra ligação até as portas do cerco. E esta linha tem cerca de 8 a 9 quilômetros de comprimento. E, se calhar também vamos optar a solução de uma linha subterrânea para poupar os nossos recursos de solo. Porque já que já vai haver uma parte da linha subaquática, então se calhar nós vamos optar por essa solução subterrânea, que passa, por exemplo, do aeroporto até terminal marítimo do porto exterior e passando também a zona E e também a zona A. Que é composto por 3 paragens na zona A. E se estendermos ainda mais, a partir da zona A, esperamos que possamos chegar até as portas do cerco. E também fazemos uma linha também subterrânea. E se o governo central permitir-nos fazer mais aterros, se calhar também podemos também ampliar a nossa rede viária até reservatório. Se assim for, já vamos conseguir aliviar muito a pressão do trânsito daquela zona e que já apresentamos o nosso pedido ao governo central. E se conseguimos fazer isso, ou seja, entre a zona E até Portas do Cerco, toda essa linha do metro ligeiro se trata de uma linha subterrânea. E posso dizer que os custos vão ser mais elevados, porque se trata de uma linha subterrânea. Mas só que ainda estamos a calcular as despesas, se nós conseguimos suportar. E com essa superfície de 500 metros, eu creio que muitos residentes conseguem ser abrangidos naquela zona. Assim, também iremos ouvir a população sobre esse projeto. E se todos concordar e o governo central permitir, também iremos ativar já ou avançar já com esse projeto, porque
porque essas obras são obras de grandes escalas e também o custo também vai ser mais avultado e que nada afeta o trânsito de superfície, porque precisamos de fazer as obras de escavação subterrânea. E já neste ano iremos lançar esse projeto para a auscultação pública. Tudo que envolve obras na SLAC, eu creio que nós vamos conseguir fazer e concretizar. Aquilo que consta na SLAC, eu creio que eu confio, eu tenho essa confiança de que vai conseguir concretizar. E para além do metro ligeiro, também nós vamos criar um cartão eletrônico, ou seja, que possa ser utilizado para o metro ligeiro, tanto para o metro ligeiro como para os autocarros. E se retomamos o nosso turismo com a entrada de passageiros de vista individual, eu creio que é muita coisa que nós conseguimos ser recuperados. E já também falei com a empresa do metro ligeiro. Se bem que agora o número de passageiros é muito limitado, nós também precisamos de conseguir adotar de melhor forma o funcionamento do metro, do sistema do metro ligeiro, para treinar mais e testar mais, para conseguir resolver os nossos problemas, porque nós também temos que ser preparados para aguardar a chegada de um grande número de passageiros. Assim, sim, parece que desde ter começado a cobrar tarifas, parece que ou seja, desde ter começado a cobrar tarifas, começou a haver problemas. Claro que nem sempre as coisas novas são as melhores, porque também precisa de conservação e manutenção. Isso é um princípio, ou seja, muitas vezes as maquinarias, muitas vezes depois de passar de um determinado tempo de funcionamento, é que começa a funcionar bem. Porque nós temos que saber todos os problemas e pode haver problemas surgindo durante esse tempo todo. E eu creio que em relação à questão de trânsito, nós iremos continuar a nossa política definida anteriormente. E espero que também com a conclusão do sistema pedonal, eu creio que depois disso, espero que os residentes possam sentir com maior facilidade para conseguir usufruir do serviço metro ligeiro de melhor forma. E espero que no futuro também iremos utilizar ou criar mais esses tipos de sistemas para facilitar a deslocação dos residentes. Quanto à política, nós mantemos a política do governo anterior. Em relação ao plano de 10 anos, também já começamos o nosso trabalho da sua elaboração. Sim, nós tínhamos um plano de 10 anos e já dei a ordem para fazer um estudo para encontrar ver quais as vantagens, quais as insuficiências, quais problemas detectados. Se o plano ter definido e não avançar com o estudo, não basta ter apenas um plano, temos que concretizar e verificar quais as coisas que são viáveis na prática. Para isso, nós temos que avançar também com os nossos estudos. E eu também estou agora a aguardar o respectivo do relatório. A palavra, senhor, obrigado, senhor presidente. Senhores
Chefe Executivo, sob a influência da epidemia do novo tipo de coronavírus, a economia e a situação de emprego de Macau sofreram um impacto sem precedentes. Redução salarial, licenças sem vencimento ou até despedimento são situações frequentes. A epidemia causou grandes prejuízos nos setores de jogo, turismo, hotelaria, restauração, comércio, retalho, serviço, construção civil, etc. Alguns trabalhadores por conta própria liberais, tais como os guias turísticos, motoristas, vendilhões, pescadores e operadores das indústrias culturais e criativas, também viram os seus rendimentos significativamente reduzidos, mas a situação de emprego também não é nada optimista para os recém-graduados. Perante a incerteza da recuperação econômica, quanto à questão de garantir emprego e meios de subsistência, Sr. Chefe Executivo, tendo em conta as situações dos diferentes setores da atividade, como é que vai implementar mais medidas de apoio? Que medida vai lançar para concretizar o mecanismo de saída dos TNRs? Vai aumentar as vagas de ações de formação remuneradas, ou seja, dar trabalho em vez de subsídio para implementar apoios, promover emprego e criar uma boa base para o desenvolvimento dos trabalhadores? Muitos funcionários públicos esforçaram-se para proteger a vida e a saúde da população e neste período irregular empenham-se em manter a ordem e os serviços normais da sociedade. O Sr. Chefe Executivo vai atribuir prémios especiais aos funcionários da linha de frente a fim de reconhecer o seu contributo. O Sr. Chefe Executivo afirmou que ia acelerar a revisão e elaboração da legislação do trabalho. Solicita a Vossa Excelência que faça uma apresentação do respectivo plano. O senhor afirmou no relatório da SLA que ia adoptar uma atitude mais aberta na importação e atração de quadros qualificados de diversas áreas. Face ao sistema tosco do passado, o governo deve, através de mecanismos eficazes, assegurar que as empresas estejam dispostas a formar e a dar prioridade à contratação de talentos locais, ao mesmo tempo que se contratem talentos de fora. Como é que isto vai ser feito? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Que agradeço as perguntas do deputado senhor. Quanto à compensação e ao prémio, creio que é uma matéria que muitas pessoas estão atentas. De fato, já fizemos uma pesquisa das nossas leis, porque enquanto governo da RAEM temos que então implementar as nossas ações nos termos da lei. Eu creio que os senhores deputados devem também conhecer muito bem as nossas leis. Ora, quais são as leis, ou qual é a lei que podemos então adoptar para avançar com este trabalho? Se for no setor privado, sim, mas só que o governo, sendo um governo, tem de cumprir a lei. Por exemplo, se podemos, através de avaliação, pode ser atribuído um prémio, porque neste aspecto há uma percentagem definida para o efeito, nomeadamente para o pessoal da linha de frente, por exemplo, para o pessoal militarizado, tem também um prémio no sentido de ser promovido. E também durante o período de epidemia, de acordo com a lei e o regulamento, pode ser dado um prémio, mas só que o espaço para o efeito é limitado. Porque caso contrário, só podemos então seguir os nossos diplomas existentes para avançar com este trabalho. Mas, de fato, os colegas, os nossos trabalhadores, eu deixo aí o meu respeito, profundo respeito. O que for possível vai ser feito. Vamos então fazer. Em segundo lugar, quanto à lei laboral, lei das relações de trabalho e as questões conexas, bem como a formação subsidiada, quantas vagas, etc. Creio que são questões que só posso deixar ao secretário da área, o secretário Levailon, para melhor esclarecer as dúvidas do senhor secretário, embora eu também disponho de dados sobre a formação subsidiada, mas é melhor porque depois de eu responder, o senhor deputado também não vai ter tempo para colocar questões adicionais, porque agora, hoje, não é uma sessão de debate. Então, creio que é melhor ser o secretário a responder, porque praticamente todos nós sabemos quantas vagas são para a formação subsidiada e também o que se trata pelo plano de criação de emprego em vez de subsídios, como, por exemplo, na Avenida Ribeiro,
Samalou, também se verifica obras de andame, etc. Isto é precisamente a criação de emprego e também no nosso valor de 13,6 mil milhões destinados às medidas de apoio econômico. Eu creio que os senhores podem também, através de todos esses elementos, em conhecer o nosso apoio. De fato, nós esperamos elevar a qualidade dos nossos trabalhadores. Se os senhores deputados tiverem paciência e ler com cuidado, podem conhecer os pormenores. Resolver o problema econômico, eu creio que é um problema que se verifica em todos os países e regiões. Então, qual é o país ou cidade em que a economia não está parada? Como, por exemplo, na Venícia, na Itália, etc. Porque todos estão agora a trabalhar para combater a pandemia e por isso que a economia está então paralisada. E também nos dias dos finados também não houve a grande concentração de pessoas, porque todos nós temos que controlar bem as nossas pernas para não saírem da casa. Mas só que também não podemos ficar sempre presos nas casas. Agora já passaram 3 ou 4 meses, já sentimos de fato muito monótono. Daí que esperamos em breve trecho possamos voltar à normalidade, possamos também sair da casa, passear, etc. E esperamos que também hajam pessoas que queiram vir a Macau, viajar ou passear. E vamos também avançar com o turismo local e o turismo Hanchin e regiões vizinhas destinadas, que são excursões turísticas destinadas aos residentes locais. E vamos adotar esse tipo de solução para retomar a nossa economia, revitalizando o setor turístico e também o setor de restauração. E esperamos que possamos, quanto antes, abrir as nossas fronteiras e assim, espero que assim seja. Obrigado. Palácio Deputado Jangan, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, senhores membros do Governo, caros colegas, muito boa tarde. Em primeiro lugar, aproveito esta ocasião para agradecer todo o pessoal que enviou esforços no combate a esta epidemia. E com a liderança do chefe executivo, então todos nós podemos ter energia e coragem para então resolver todos os problemas do passado. Desde o lançamento do Plano de Desenvolvimento dos Bairros Antigos em 2005 até a criação do Conselho para a Renovação Urbana em 2016, já se passaram 15 anos, mas o assunto continua na fase de estudo. Muitos residentes, sobretudo idosos e portadores de deficiência, moram em prédios antigos e degradados nos bairros antigos e o ambiente é péssimo. Visitei já várias vezes a zona de Yaohan e verifiquei que a situação não melhorou. Por exemplo, há água suja e cabos de eletricidade por todo o lado, desprendimento de reboco, esgotos entupidos, edificações ilegais, sendo preocupantes os riscos para a saúde pública e a segurança. Muitos residentes já esperam há 15 anos que o governo melhore o ambiente habitacional naquela zona. O governo concluiu o regime jurídico de habitação para o alojamento temporário, de habitação para a troca e o regime de benefícios fiscais para a reconstrução de edifícios, o que merece o reconhecimento. Contudo, não se viu o plano diretor e a proporção de direito de propriedade. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas questões colocadas. Sim, a questão é sobre planos a curto e médio prazo. E agora vou responder às suas questões. Sim, quanto à renovação urbana, já efetuamos a primeira consulta pública sobre a renovação urbana e estamos a fazer o relatório final da consulta. E o que está em causa é a aprovação do direito de propriedade necessária à reconstrução dos prédios, que ainda não chegamos a um consenso. Sim, temos de fazer a renovação urbana, é um trabalho que temos de fazer.
E, portanto, no lote B, a Sociedade Renovação Urbana, para além de habitação para troca e para alojamento temporário. Sim, não vou aguardar a aprovação da lei, é que vamos construir habitação para alojamento temporário, porque as respectivas plantas já foram aprovadas pelo CPU. E, portanto, vamos, quanto antes, dar início às obras da sua construção. Todas estas habitações são do governo e não vão ser colocadas à venda. Tudo é para a renovação urbana. A renovação urbana não é uma coisa fácil, porque quem reside lá não são proprietários, mas sim são todos arrendatários. E, portanto, para o próximo passo, temos de encontrar uma solução para incentivar os proprietários a mudar a sua casa. Porque, sim, vou construir mais de 2.000 habitações, frações de habitação. E os residentes podem morar naquelas habitações. E depois da reconstrução do seu edifício, podem mudar para a sua habitação ou prédio original. E muitas pessoas perguntaram se é possível reconstruir um edifício com mais andares, mas de facto isto implica outros problemas, por exemplo, instalações complementares, porque a densidade populacional de Macau é muito alta, ou seja, mais de 170 mil residentes por quilômetro quadrados. E, portanto, para controlar os custos de construção, temos de pensar nisto. E o governo também não vai obrigar os moradores a mudar da sua casa, mas podem morar nas habitações para alojamento temporário ou para troca. E se não concordarem com estas condições, então é muito difícil para o governo avançar com os respectivos trabalhos. Portanto, é muito importante a compreensão da população, porque mesmo continuam a morar naqueles prédios antigos, podem ter muitos problemas. Por exemplo, o edifício pode cair, etc. E agora, aquelas 2.000 e tal frações de habitação, a Sociedade de Renovação Urbana vai iniciar a sua obra de construção dentro de 3 ou 4 anos, e depois de aprovar a lei da renovação urbana, ou seja, se nós precisamos de aguardar a aprovação da lei da renovação urbana, então a construção dessas habitações podem levar a 10 anos. E assim, queria assim, iniciamos já a construção dessas habitações enquanto elaboramos a proposta de lei de renovação urbana. E após a sua aprovação, então podemos dar início à renovação urbana. E esta renovação urbana não é só para a zona de Yaohan, mas também para outras zonas. E esperamos que, assim, iniciamos já os trabalhos com as zonas mais antigas. E estes, os nossos trabalhos, ou seja, não vou aguardar a aprovação da proposta de lei da renovação urbana, mas sim, eu vou já avançar com a construção da habitação. Obrigada.
Tem a palavra o senhor deputado Lamlonguá. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe executivo, senhores membros do governo, caros colegas, muito boa tarde. Devido à situação epidêmica, as aulas estão suspensas há vários meses, o que vai acarretar algum impacto para os trabalhos de educação em geral. Em termos de longo prazo, o governo deve preparar-se para isto, criar soluções caso a pandemia persista, apoiando as escolas, professores, pais e estudantes ao nível da aprendizagem via internet. A situação epidêmica acelerou o desenvolvimento do ensino via internet, o que nos leva a pensar no seu futuro desenvolvimento. A SLAC menciona a ideia de promover a combinação entre as tecnologias informáticas e a educação, apoiando o desenvolvimento da lecionação via internet, aperfeiçoando as condições e instalações educacionais escolares e construindo um sistema educativo de alta qualidade que consiga refletir as características de Macau. Senhor chefe executivo, o que pensa em relação à educação inteligente, de que medida dispõe para o desenvolvimento da educação via tecnologias? A fim de se preparar bem a retoma das aulas, o governo deve tomar como referência a experiência do interior da China, definir pessoal específico na escola para o rastreio da situação de saúde dos estudantes, implementar medidas de combate à epidemia e manter uma comunicação estreita com os responsáveis da DESES e dos serviços de saúde com vista à melhor gestão de saúde e monitorização dos riscos em tempo real. Vai fazê-lo com a fusão da Direção de Serviços de Ensino Superior, a DESES, vai poder oferecer melhor apoio aos estudantes do secundário complementar para uma boa articulação com os trabalhos do ensino superior e por conseguir ter sucesso nos trabalhos da educação em geral. Senhor chefe executivo, de que a política dispõe para as referidas questões da área da educação? Há planos e ideias para o desenvolvimento da educação em Macau? Obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão levantada pelo deputado Lamlon. Vai? Quer dizer, o seu tema giza à volta da educação. Talvez vou falar primeiramente sobre o reinício das aulas. Quer dizer, o DESES já anunciou que em 4 de maio vão recomeçar as aulas do ensino secundário complementar. E Portugal também vai ser nesta mesma altura, para a secundária. Porque esse cedo ou tarde tem que ser... as aulas têm que ser retomadas. Tem que ser aguardar até ao controle ou eliminação da epidemia, que não se sabe quando, porque há todos os seus riscos. Por isso eu entendo que as escolas podem funcionar normalmente. Quanto às escolas primárias e aos jardins de infância, estamos ainda em observação. Porquê? Como é que nós vamos controlar, prevenir e controlar? Mas, pelo menos, quer dizer, os alunos do ensino secundário complementar, eles sabem, porque como observar as nossas normas. Há pelo menos cerca de 3.000 alunos transfronteiriços e que ainda que se encontram na China. Já temos entrado em comunicação com essas pessoas e temos pedido para submeter-se ao teste ácido nucleico. Pelo menos isso vai reduzir a preocupação dos encarregados de educação de Macau. Quanto à educação inteligente, isto, pelo menos, permitiu-nos que as escolas de Macau utilizassem essa via para o ensino. Mas só que há muitas queixas. Por isso vai incutir-nos para promover quanto antes a criação do 5G, da rede 5G. Para a generalização do ensino e educação através da internet. Porque as escolas também precisam disto. Porque em Macau temos boas escolas que não são diretamente subsidiadas pelo governo, mas que estão a fazer um bom trabalho. Por isso que vamos aconselhar as escolas para aplicar mais recursos
na modernização das suas instalações, e das suas instalações inteligentes, porque isso também vai a contribuir para o desenvolvimento de outras vertentes. Quanto com a fusão das duas direções de serviços, uma tem a ver com competências na área do ensino superior e outras na área do ensino não superior. Porque nós em Macau temos 77 escolas. Temos, em termos de ensino superior, temos o IPIN, a formação turística, IFT. Pelo menos ele tem que ter uma estrutura básica autónoma. Esta é que é a orientação do ensino superior definido para a área pública. E ainda temos 10 instituições, de ensino superior. Entendemos que não temos poucos alunos, porque cada uma destas instituições de ensino superior desta vez podemos constatar que há mais de 4.000 estudantes de Macau que estão a frequentar cursos no exterior. No Tsinghua temos mais de 80, 90, 900. Em Taiwan, o número é quase idêntico. Qual a orientação? Porque as escolas públicas utilizam o erário público para a promoção ou desenvolvimento. Nós temos de alargar e criar uma indústria. Esta que estamos a pensar com a fusão com o ensino superior vai ser a orientação prioritária. No ensino básico já não podemos aplicar isto. Por isso nós estamos a estudar e analisar. Esperamos o contributo da sociedade. São 6.000 crianças. Só temos 10 instituições de ensino superior. Mas aí, quer dizer, porque os alunos podem ser em pequeno número reduzido, pode ser reduzido, mas o número de docentes tem que ser grande. Empregamos os mesmos docentes, independentemente de qual for o número de alunos. Assim, como que nós podemos fazer bem? Porque a taxa de natalidade é baixa. Isto afeta a educação em Macau. Por isso nós temos de elevar a qualidade da educação. Por isso nós dependemos das escolas e dos nossos esforços, dos nossos alunos, esperando que haja um bom desenvolvimento nas escolas. Próximo deputada Lei Cheng-Ye. A estabilidade e um encargo razoável para a habitação continuam a ser as solicitações importantes da população, por isso vou continuar a colocar questões sobre a oferta de terrenos e de habitação pública. Quanto à habitação pública, o governo não definiu o plano, a quantidade a construir, nem o prazo da espera, alegando a escassez de terrenos. Desde o retorno foram atribuídas 24.000 frações de habitação pública e a oferta de habitação foi zero em vários anos, e nos últimos 10 anos foram construídas 12.000 frações de habitação econômica, mas só 3.440 foram para as novas candidaturas apresentadas em 2 concursos em 2013 e as restantes é para pagar as dívidas antigas. A falta de instabilidade da oferta e subida do preço das casas, elementos
aumentam a procura ansiosa dos residentes, criando-se um círculo vicioso. Deve-se encarar diretamente o problema, pois se alterar a lei, dificultando a candidatura para refriar a procura, o problema da habitação mantém-se e a procura não desaparece, apesar das restrições à candidatura. O seu chefe executivo referiu que nas suas lá que há um novo regime escalonado para então a aquisição de vários tipos de habitação. E também já nos disse que há muitas obras vão concluir em 2022, agora estão a avançar com os trabalhos, com os planos pormenorizados da zona A. Mas agora, há bocado, disse-nos que está confiante de concluir mesmo os 3.011 habitações. Mas agora, tendo em conta os terrenos dos novos aterros urbanos e aqueles que, com a caducidade da concessão declarada, dos quais 30.000 metros quadrados foram recuperados, que planos é que o governo dispõe para aumentar a oferta de habitação pública? Qual é a ponto de situação dos terrenos destinados à construção de habitação pública, tais como habitação social, econômica, novas tipologias de residência para idosos? E como é que vai fazer bem os trabalhos de renovação urbana? Tem a palavra o senhor chefe executivo. Muito obrigado pela questão colocada. Ontem foi dia 20 de abril, ou seja, ter completado 4 meses desde a minha tomada de posse. E eu creio que durante esses 4 meses, todos os meus colegas também, nós envidamos uns maiores esforços para fazer o nosso trabalho. E nesses 4 meses, nós trabalhamos sem parar. E quando as pessoas estão em casa, por causa da epidemia, nós quase todos os dias reunimos na sede. E também a reunir com os meus secretários, para definir os nossos trabalhos. E se todos ficarem sentados à espera a passagem da pandemia, então não conseguimos fazer nada. E todas as decisões foram tomadas naquela altura. E peço a vocês para dar-nos mais algum tempo, porque minha equipa é uma equipa nova. E claro, eu creio que não pode dizer que essas são dívidas. Também o ex-governo também tiveram as suas dificuldades. Porque o ex-governo não tinha terrenos. Sem terrenos, como é que nós conseguimos construir mais casas? Mas nós agora já temos, com essa base, e quando a zona A está pronta, já reúne condições adequadas para avançar com as obras, então nós vamos avançar já as obras de construção. Sim, pode dizer que agora nós temos dezenas de terrenos reavidos, mas só que não podemos ativar as obras tudo ao mesmo tempo. Ou seja, ou seja, ativar as obras de uma vez só, de 30 estreleiros, ou como? Também a zona P. E ontem também já disse que também aqueles edifícios do governo também são de grandes escalas. Também temos que ponderar quantos trabalhadores da construção civil é que nós temos, e se precisamos de avançar com mais obras, como é que nós vamos fazer? Nós temos que importar mais trabalhadores, e se importar mais trabalhadores, os senhores deputados então podem também venham já questionar quantos nossos residentes jovens, poucos residentes de Macau que queiam de aderir a esse setor. Porque nós temos que ver a nossa economia e também temos que fazer conta. Sim, o melhor é conseguir avançar tudo no mesmo dia. Mas é impossível. Sim, para a elaboração de plantas, nós temos que ser feitas em Macau e também na Taipa. Nós temos ali um centro hospitalar
é cerca de 4 milhões de pés quadrados. E mais ainda, também aquele edifício de doença contaminosa. Também estamos agora as obras em curso. Sim, nos próximos anos que vêm, nós vamos ter mais obras. E creio que também os contratos do jogo já estão quase no fim. E eu creio que também os concessionários agora não vão avançar tantas as suas obras novas. Assim sendo, o governo vai aproveitar essa ocasião de avançar com as nossas infraestruturas. A não ser que, se calhar, com a renovação dos contratos do jogo, pode haver novos concessionários e também ter as suas obras por fazer. Mas só que, agora, o essencial é desenvolver as nossas infraestruturas. Foi por isso que nós tínhamos a realizar tantas obras de escavação das ruas. Nós é que decidimos para avançar com antecedência essas obras antes do verão. Sim, nós estamos a trabalhar e tudo foi planeado. E será que podemos reduzir o tempo, o prazo? Eu quero saber, o senhor secretário, já em 2020, eu creio que já consegue avançar com as infraestruturas. E se conseguir as obras de escavação e de cave, e se avançar com as obras de superfície, eu creio que consegue por dia, se calhar, avançar com 1 piso ou 2 pisos. Nós podemos fazer o setor de engenharia civil, nós podemos fazer esses cálculos. E não como ter ocorrido no passado, alguns promotores têm metido uma ação judicial contra o governo e nós ficando todas as coisas paradas. Parece que isso tornou-se um hábito das pessoas. E nessa situação, o governo já não consegue fazer conta do tempo necessário para acabar as obras. Porque cada julgamento, cada ação leva muito tempo. Também não sabemos quanto tempo leva. Sim, os empreiteiros têm os seus direitos, mas só que se calhar também o governo ter falhado, mas nós também temos que respeitar a decisão do tribunal e parar as obras. E se as obras forem suspendidas demasiado tempo, também já surge outro problema quanto ao cumprimento do contrato. Porque muitas obras encontram nesta situação. Também o secretário Raimundo Rosado também tinha dito que é melhor um contabilista a ser um jurista assumir o seu cargo, porque está a enfrentar constantemente inúmeras ações no tribunal. E sim, quanto à zona A, nós vamos ativar quanto antes as obras. Basta ter o planeamento definido, nós iremos avançar já imediatamente as obras. Agora estamos apenas a aguardar um planeamento pormenorizado. E espero que aqueles que no futuro vão ali a morar já não precisam de mudar a sua casa. Eu creio que lá as casas têm uma paisagem do mar. E também tem um metro, assim como um ponte. Eu creio que a situação é ótima. As condições são ótimas de habitação, porque também fica perto do quarto. Espero que as pessoas possam ficar lá até falecer. Em Macau é que nós temos essas condições de habitação. Em Manhattan, nos Estados Unidos, sim, uma ilha
rodeados por mar e com uma grande zona verde, com boa rede viária. Eu vou exigir tudo isso. Eu espero para ver. E que os moradores vão ficar contentes, felizes. Eu creio também nem consegue as pessoas comprar uma casa no mercado privado, conseguir ter essas condições. Sim, então eu peço para depois falar isso com o senhor secretário. Quando o secretário entender que está disponível, então já pode debater nas reuniões das lá. Vamos agora fazer um intervalo de meia hora.